me proponho aqui a tecer algumas considerações sobre um vídeo chamado História das Coisas, produzido por N. Leonardi. Pretendo fazer isso, não é? O objetivo da minha fala é bastante simples, é apenas apresentar uma leitura pessoal que fiz desse vídeo, que considero bastante interessante. E farei isso com uma fala dividida em dois momentos distintos. Num primeiro momento, tentarei esclarecer o que significa coisa para esse vídeo cujo título chama-se História das Coisas. E num segundo momento, pretendo identificar a relação existente, ou que a gente pode entender ser existente, entre esse vídeo e a educação. Comecemos, portanto, tratando do conceito de coisa, manifesto nesse vídeo chamado História das Coisas. Bem, o vídeo de N. Leonardi, ele trabalha com o conceito de coisa, num duplo sentido, a mim me parece. Primeiro, a coisa, né, que é o termo utilizado por N. Leonardi, é utilizado para identificar o nosso modo de vida contemporâneo. E num segundo momento, a palavra coisa também é utilizada para fazer uma crítica a esse modo de vida contemporâneo. Então, N. Leonardi faz, usando esse conceito de coisa, uma identificação do nosso modo de vida e uma crítica a ele. Inicialmente, a gente pode dizer que N. Leonardi, utiliza o termo coisa para mostrar e para demonstrar aquilo que é o nosso modo de vida, que tem um nome, chama-se capitalismo. E o nosso modo de ser, de viver, de pensar e de sentir contemporâneo, ele é produzido por uma dinâmica em que dois processos se encontram. Primeiro, o homem, para tentar sobreviver, construiu todo um ambiente econômico. E para garantir a sua existência dentro desse ambiente econômico, o homem construiu todo um outro ambiente subjetivo, cultural, ideológico e político que dá sustentação a esse ambiente econômico. N. Leonardi faz uma demonstração indicando que esse sistema complexo, por meio do qual nós produzimos o nosso modo de vida, ela chama de um sistema não linear, mas um sistema integrado, complexo. E isso é pouco visto pelas pessoas. As pessoas acreditam viver no mundo e ter as condições de viver isoladamente, sem se comprometer com nada e muitas vezes sem ver-se atingida por aquilo que outros fazem. N. Leonardi é muito feliz quando chega a identificar o nosso modo de vida como um sistema integrado, no seguinte sentido: o que eu faço interfere no mundo e o mundo interfere naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto. N. Leonardi chega a identificar esse sistema como um sistema integrado, mas mais do que isso, diz, esse nosso modo de vida é não apenas integrado, mas finito. E mais ainda, esse nosso modo de vida está sendo gestado hoje em dia, administrado hoje em dia, não pelos estados, não pelas pessoas individuais, mas pelas corporações empresariais. E como todos nós sabemos, e N. Leonardi deixa isso bastante claro no filme, as corporações empresariais têm um objetivo, que é o lucro, e têm um princípio, que é o princípio da competitividade, que deve ser estabelecido na relação privada. Bem, o problema é que as corporações industriais, com esses princípios, a propriedade privada, a competição e os seus objetivos, a ganância pelo lucro, têm feito com que as corporações empresariais, com a ganância pelo lucro, administrando o nosso modo de vida, têm transformado o nosso modo de vida em algo bastante comprometido. E comprometido nos dois sentidos da palavra. Primeiro, os homens têm se desumanizado, os homens têm se transformado numa coisa. E de outro lado, para ganhar, para lucrar, orientados pela ganância das corporações empresariais, o que a gente tem percebido é que o nosso modo de vida, para ser garantido todos aqueles produtos que a gente julga serem necessários para a nossa vida, nós estamos destruindo a natureza pelo um consumismo desenfreado. Marx chega a identificar esses processos por dois conceitos. Diz Marx que no modo de vida capitalista nós somos pautados por um processo caracterizado pela coisificação do homem, o homem se transformou numa coisa, numa mercadoria, ao mesmo tempo em que as mercadorias por ele produzidas ganharam um valor maior do que o valor que o próprio homem tem. Então, a coisa a qual se refere N. Leonardi, a coisa é o nosso modo de vida contemporâneo, capitalista, que ao se desenvolver tem comprometido a nossa vida, duplamente. Primeiro, porque desumaniza o homem.
E segundo, porque compromete, destrói a natureza, pautado que é pelos interesses das corporações industriais. Bem, e o que tem a ver a educação com tudo isso? Ora, se nós vivemos num mundo, nós fomos ensinados a nele viver. E esse processo de ensino e aprendizagem do homem para viver no mundo é exatamente o que a gente chama de educação. E é isso que a gente transmite de uma geração a outra. Nós procuramos formar as gerações futuras para poder sobreviver no mundo. Esse processo nós chamamos de educação. Ocorre que a educação hoje em dia tem reproduzido toda essa complexidade desse mundo. Isto é, se o mundo é gestado pelas corporações industriais, se nós vivemos no mundo em busca do lucro, do interesse privado, a educação reproduz esse processo. A educação está formando homens para um mundo em que o que vale é a competitividade e o lucro a qualquer preço. Descarta-se a solidariedade, a fraternidade e o compromisso com aquilo que é importante, eu diria, obviamente, indispensáveis para todos nós, que é manter o meio ambiente saudável para que nós possamos desenvolver as nossas vidas. É por isso que, ao meu juízo, a educação, ela tem reproduzido o mundo, mas ela pode assumir um outro papel. Qual papel? O papel de colaborar para transformar esse mundo que está desumanizando o homem e destruindo a natureza. E ela pode fazer isso se assumir a sua tarefa filosófica científica, que é dar as condições aos homens para que eles possam compreender bem aquilo que é o mundo. A educação pode fazer isso se assumir uma segunda tarefa, que eu chamaria de tarefa educativa cultural. Se a educação pudesse não apenas conhecer o mundo, mas difundir, né, no meio social essa compreensão de que o nosso mundo está sendo comprometido pelo tipo de desenvolvimento econômico e social que ele está seguindo. E, por fim, a educação tem uma terceira tarefa se ela quiser transformar o mundo. Não apenas conhecer o mundo, não apenas difundir as ideias de que nós precisamos encontrar um outro rumo para esse mundo, um outro rumo para o desenvolvimento econômico e social, mas também a educação precisa assumir a tarefa de colaborar neste processo para que os homens, individual e coletivamente, tenham uma outra postura frente ao mundo. Uma postura que descarta esse consumismo desenfreado que está nos mostrando claramente a finitude do mundo. Uma educação que possa reumanizar a humanidade desumanizada e que possa fazer com que as pessoas entendam o seu compromisso individual e coletivo de, mesmo vivendo e buscando o conforto, né, buscando o prazer no modo de vida, não comprometer o nosso mundo para gerações posteriores. É essa leitura que eu faço desse vídeo, muito interessante, porque mesmo sendo feito por uma norte-americana, mostra, né, a dívida social, econômica e ambiental que os Estados Unidos da América legou, está nos legando, está nos deixando para a posteridade. E uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar é que esse vídeo é bastante didático e pode ser utilizado, deve ser utilizado nas salas de aulas, tanto por aquelas disciplinas que tratam das ciências naturais, quanto por aquelas disciplinas ligadas à área das humanidades. É isso, o vídeo A História das Coisas de Annie Leonard é uma boa pedida para os professores e para os educadores em geral.